A volta às aulas nos Centros de Educação Infantil de Criciúma. Santa Catarina recebe mais doses da vacina contra o coronavírus. Em Criciúma, segue o cadastramento da população para as próximas fases da vacinação. Fiocruz lança edital para a construção de fábrica de medicamentos. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para Criciúma e região. Comerciantes reclamam de falta de acessibilidade com as obras do binário da Santos Dumont em Criciúma. Endividamento das famílias bate recorde na pandemia. E Ministério da Educação divulga aprovados no ProUni 2021. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe em Região. Hoje é segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. E começa o ano letivo em muitas escolas e creches da região. Em Criciúma, os centros de educação infantil do município receberam os alunos hoje para o primeiro dia de aula. Bom, Débora, na manhã desta segunda-feira, os 37 CIs com quase 2.000 crianças matriculadas aqui do município de Criciúma abriram as portas, atendendo crianças no período integral, vespertino ou matutino. A FASC lembra que os pais que não fizeram rematrícula no último ano ainda têm até o próximo dia 12 para estar fazendo. E aqueles que ainda querem buscar uma vaga em um dos CIs da FASC têm o próximo dia 15 para estar tentando matricular seus filhos. Para o Informe Região, o repórter Michele Veiga. Segue a campanha de vacinação contra o coronavírus em todo o país. Em Santa Catarina, mais doses chegaram nesse fim de semana. O estado recebeu nesse domingo mais 85 mil doses da vacina contra a Covid-19. O lote é da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. Essa foi a quarta remessa enviada ao estado desde o dia 18 de janeiro, totalizando 298.100 doses até o momento. As unidades, nesse domingo, chegaram em um voo no aeroporto de Florianópolis por volta de 2h30 da tarde. Elas foram recebidas pelo superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina e, na sequência, encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, em São José, na Grande Florianópolis. O repasse para as 17 unidades regionais da DIV foi realizado já nesta segunda-feira, com apoio das forças de segurança. De cada regional, elas serão distribuídas aos 295 municípios catarinenses. Conforme o governo do estado, nesse primeiro momento, apenas metade das doses recebidas nesse domingo, um total de 42.500, será encaminhada para as regionais. O repasse do restante ocorrerá dentro de 2 a 4 semanas, o intervalo indicado entre a primeira e a segunda dose da Coronavac. A recomendação do estado é que agora os municípios iniciem a vacinação dos idosos acima dos 90 anos, além de seguir com a vacinação dos profissionais da saúde. Em Criciúma, para organizar a vacinação da população, a Prefeitura lançou uma plataforma online. Todos devem se cadastrar para receber a vacina. As informações são da repórter Michele Veiga. Bom, quando a vacina do coronavírus não chega para toda a população, ela está sendo distribuída em etapas e a próxima dela é para pessoas acima de 60 anos de idade. Toda a população da cidade de Criciúma deve fazer um cadastro via internet para ser atendido nas suas etapas consecutivas. Mas para aqueles que tenham uma certa dificuldade de entrar na internet, de mexer em computador, o Centro de Convivência do Idoso, através da FASC, está providenciando auxílio para as pessoas fazerem esse cadastro. Sobre isso eu vou falar com o coordenador do Centro de Convivência do Idoso, o Daniel Cipriano. Daniel, vocês estão fazendo esse mutirão para ajudar a população a fazer esse cadastro e com isso ter o controle exato das próximas etapas da vacina, né? Perfeito. A gente começou esse cadastro agora por volta de 9 horas da manhã desta segunda-feira. Nos primeiros 30 minutos nós já realizamos 32 cadastros lá na Prefeitura Velha, que é um dos locais onde a gente alocou para fazer esse trabalho, e também no Centro de Convivência da Terceira Idade, que fica aqui no Morro Sequinel.
A pessoa deve trazer, logicamente, os seus documentos pessoais, CPF, identidade. Cartão SUS é importante porque esse sistema ele é ligado ao sistema da saúde. Então, automaticamente, com o CPF, a gente consegue ter acesso aos dados. Mas algumas pessoas estão com esses dados desatualizados. Por isso que a gente precisa que essa visita seja presencial. Traga também o seu comprovante de residência, porque nós estamos fazendo esse cadastro a nível de cidade, a nível de município de Criciúma. Vocês têm a expectativa de atender quantos idosos nesse programa? Olha, em números a gente não tem, porque nós não sabemos quantos desses idosos já fizeram o seu cadastro em casa. O que a gente sabe é que um número muito grande está tendo dificuldade de realizar esse cadastro. Alguns porque não têm internet, outros porque não têm conhecimento de informática ou alguém que possa fazer. Por isso, então, que a FASC colocou esse serviço disponível. A gente sabe que Criciúma tem, em média, 23 mil idosos, pelo menos isso no último censo. Então a gente acredita aí que nós podemos atender aí muita gente, até porque não estamos atendendo só os participantes do nosso serviço, né? A gente está atendendo todo mundo que passa por aqui ou lá pela Prefeitura Velha, a população em geral, lembrando que a partir de 18 anos. Daniel, então é obrigatório fazer esse cadastro, né? Como a gente já disse também em outras matérias, a Prefeitura vem enfatizando. Quanto mais cedo procurar esse serviço, melhor. Na verdade, nós estamos, nesse momento, a cerca de 47% da primeira etapa. Essa primeira etapa, como a gente já tem conhecimento, ela abrange os profissionais da saúde, aqueles que estão no enfrentamento, e também idosos institucionalizados, aqueles que estão em casas, né, aqueles que têm algum problema, esses já estão sendo vacinados. Nós estamos em 47% dessa primeira etapa. Na segunda etapa, já começa as pessoas a partir de 60 anos. Então, é importante que você que tem 60 anos ou mais, faça esse cadastro já. Quando for liberada essa vacina, e aí fica aquele negócio, nós dependemos do Ministério da Saúde que envia essas vacinas para cá, e aí automaticamente começa a vacinação das pessoas acima de 60 anos. E aí como é que vai se dar? O posto de saúde vai ligar para você através desse cadastro, vai marcar o dia e o horário. Então não vai ter aglomeração, a pessoa não vai para o posto de saúde esperar, ela vai ter um horário exato e dali ela já sai com a data e hora da segunda dose da vacina. Então a população deve ficar atenta, quem não tem esse auxílio em casa, né, que possa estar ajudando a fazer esse cadastro, procure o Centro de Convivência do Idoso ou então a FASC Solidária e realize. É muito importante. O site é minhavacina.criciúma.gov.sc.br. Mais informações também através do site da Prefeitura Municipal. Para o Informe Região, repórter Michele Veiga. A Fiocruz lançou um edital para uma fábrica que deverá aumentar em 4 vezes a capacidade para a produção de remédios. Segundo o Ministério da Saúde, será possível produzir um insumo básico para não depender do fornecimento de outros países. O maior complexo de produtos biológicos da América Latina vai ficar na zona oeste do Rio de Janeiro. A capacidade de produção do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz será de 120 milhões de vacinas. No local será possível fabricar o IFA, matéria básica das vacinas que atualmente o Brasil recebe da China e da Índia. A expectativa é que durante a construção o novo empreendimento gere 5 mil postos de trabalho. Depois de pronto, em 2025, ao custo de quase 3 bilhões e meio de reais, deverão ser contratados 1.500 trabalhadores do setor, finalizando o projeto de independência do Brasil na área de vacinas e remédios. A seguir, comerciantes reclamam de dificuldades nas vendas com obra do binário da Santos Dumont, em Criciúma. Hoje é segunda-feira, dia de acompanhar como fica a previsão do tempo nessa semana em Criciúma e região.
Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com sol e pode haver pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 32 graus. Na quarta-feira, dia 10, o dia amanhecerá com sol e haverá formação de nuvens ao longo do dia, podendo ter chuva isolada na região. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 32. Na quinta-feira, dia 11, o sol prevalece, mas pode haver pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 20 graus e máxima de 32. E na sexta-feira, dia 12, o dia será marcado por nebulosidade variável e chuva isolada. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Criciúma continuam as obras do binário da Santos Dumont, no bairro São Luís, mas por lá os comerciantes têm reclamado bastante. A obra tem atrapalhado a acessibilidade e, com isso, as vendas. As obras do binário da Avenida Santos Dumont em Criciúma têm gerado dor de cabeça aos comerciantes do local, devido à lentidão das obras e à falta de planejamento em deixar vias de acesso alternativas ao local. Como vocês podem observar, a gente está numa situação bem complicada em termos de estrutura. A gente sabe que é por uma boa causa, mas por enquanto a gente está amargando alguns prejuízos, a falta de fluxo dentro da loja. Assim, o que a gente tem questionado bastante, o que nos preocupa, é que a gente sabe da importância da obra, mas a obra está numa situação bem complicada e os arredores, o entorno também, o que impossibilita mais ainda do consumidor chegar até o nosso estabelecimento. Então, se tivéssemos uma alternativa de acesso, isso facilitaria, traria prejuízos, mas teríamos opções. O problema é que não se consegue chegar na loja nem pela via principal e nem pelas vias secundárias. Então essa é a nossa maior reclamação. De acordo com a nota divulgada através da assessoria de imprensa da Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura e Obras do município comunicou que agora são 2 frentes de trabalhos, a fim de agilizar as obras aqui na Santos Dumont. A expectativa é de que até o final de 2022 as obras que compreendem a primeira etapa sejam entregues. Enquanto isso, os comerciantes e moradores vão tentando se organizar até que o caos passe e tentando se entender com a Prefeitura e as empresas envolvidas na obra. A gente tem feito isso assim, foi feito algumas vezes no ano passado, né? A gente fez algumas reuniões com comerciantes, com o pessoal da Confer, com o pessoal da Casem, com a administração pública. A conversa funciona bem, só que a prática não anda na mesma forma, né? Então a gente tem amargado essa situação. Com a pandemia de coronavírus, o endividamento das famílias brasileiras bateu recorde em outubro do ano passado. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que naquele mês o endividamento chegou a 50,3%. Esse é o maior percentual da série histórica iniciada em 2005. A Márcia apertou daqui, ajustou dali para não precisar de empréstimo para quitar as dívidas. Foi difícil, viu? Porque parei 2 meses no meu trabalho, né? E foi no cartão. Nessas horas a gente acaba recorrendo a cartão de crédito, ao banco, se precisar. Sim, veio proposta para mim ir no banco, mas aí eu não quis não. Eu fiz acordo, né? Paguei as coisas tudo direitinho para mim não recorrer aí nem empréstimo, né? Já o seu Carlos precisou recorrer ao banco para conseguir honrar os compromissos. E como é que ficaram as contas? Atrasada. Conta de água, luz, um monte de coisa. Teve que recorrer a empréstimo, não precisou ainda? Já peguei empréstimo, peguei muito empréstimo. Agora eu vou tentar pagar, né? Mesmo controlando os gastos, o Sebastião não conseguiu pagar todas as dívidas. O que eu priorizo é só a conta de água, a conta de luz para pagar. É as mais necessárias. E o aluguel, que eu pago aluguel. As outras contas eu fui deixando de lado, deixando de comprar, como comprar alimentação, compro só o necessário. É IPTU, né, deixei de pagar. Né? Algumas contas atrasaram, como eu tive uma conta que eu atrasei que tem ficado com o nome sujo. Está endividado? Estou endividado. Estou até o pescoço endividado. E a dificuldade financeira não é apenas da Márcia, do Carlos e do Sebastião. Essa tem sido a realidade de muitas famílias brasileiras. O desemprego começou 2021 atingindo 14 milhões de pessoas. O setor de serviços está praticamente parado e quase 1 milhão de empresas foram à falência.
Segundo o Banco Central, 50,3%, ou seja, mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o maior percentual da série histórica do Banco Central, iniciada lá em 2005. O dado considera o estoque dos financiamentos da família com relação à sua renda em 12 meses. Além disso, o comprometimento de renda das famílias estava em 21,7%, segundo os dados mais recentes. Também o maior patamar da série, de acordo com o Banco Central. A pandemia ela ocasionou esse uso do crédito, porque as famílias tiveram redução de salários, muitas que utilizaram o auxílio emergencial tiveram que ainda procurar outras fontes de renda, apesar deles fazerem uma opção de manter os pagamentos em dia e não ficarem endividados. Se você fizer uma correlação com os endividados, você vai ver que o crescimento dos inadimplentes foi bem pequeno em relação ao endividamento. Então são duas coisas diferentes. Endividamento significa aquelas pessoas que pegaram dinheiro no mercado, então utilizaram o cartão de crédito, limite de conta garantida, CDC, são cheques, como chama, empréstimos diretos ao consumidor, e elas acabaram se endividando nesse montante, evitando a inadimplência, né? No final do ano passado, um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que 66% das famílias estavam endividadas. A pesquisa considerou dívidas com as despesas declaradas, com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e prestação do carro e da casa. O levantamento apontou o cartão de crédito como a principal modalidade de endividamento das famílias, representando quase 80% dos casos. Esse índice ele vem seguido assim, ele teve um aumento muito grande para as famílias até 10 salários mínimos. Essas tiveram um grau de endividamento maior realmente pela perda de renda e pela manutenção do seu custo de vida. Então foram despesas que antigamente eram só usadas para bens de consumo, agora foram usadas para despesas de custeio, né? Ou seja, pagamento de conta, pagamento de impostos, pagamentos. Você acabou usando esse endividamento para pagamentos de despesas que antes você pagava com o seu salário. Para evitar o endividamento, a palavra-chave é educação financeira. A receita todos nós já conhecemos, mas dificilmente conseguimos colocar em prática. O centro do problema é educação financeira. Todos nós, de uma maneira em geral, nós vivemos num país que nós não temos educação financeira nas escolas, né? Consequentemente, as pessoas, a maioria não faz orçamento doméstico, a maioria não faz planejamento de vida. E quando eu falo planejamento, não é aquelas coisas mirabolantes, coisa simples, tá? Como, por exemplo, vou comprar um carro, vou sair de viagem, vou viajar nas minhas férias. Então, assim, as pessoas resolvem isso de um dia e viajam no outro, lançando mão de banco, de cartão de crédito, tudo pelo improviso. E isso vai alimentando o endividamento. A seguir, Ministério da Educação divulga candidatos aprovados no ProUni 2021. O Ministério da Educação publicou hoje a relação de candidatos aprovados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, de 2021. A lista com os nomes dos selecionados para o primeiro processo seletivo de 2021 e do cronograma do programa pode ser acessada por meio do site do ProUni, o prouniportal.mec.gov.br. O prazo para que os selecionados comprovem as informações que foram prestadas na inscrição vai encerrar no dia 24 de fevereiro. Nesse ano, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino, localizadas em todos os estados e no Distrito Federal. Mais de 162 mil bolsas estão sendo ofertadas nessa edição do ProUni.
Para ter acesso à Bolsa Integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1 salário mínimo e meio por pessoa. Para a Bolsa Parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. É necessário também que o interessado tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada, desde que na condição de bolsista integral. É preciso ainda que o candidato tenha feito a edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tenha alcançado no mínimo 450 pontos de média das notas e não tenha tirado 0 na redação. Excepcionalmente, nesse ano, os interessados serão selecionados de acordo com as notas do Enem de 2019, já que as provas do Enem 2020 foram adiadas em razão da pandemia. E para quem quer uma oportunidade para se qualificar para o mercado de trabalho, o Senai está com vagas abertas para cursos profissionalizantes. Confira na reportagem de Michele Veiga. Mesmo ainda em estado de pandemia, muitos profissionais estão em busca da requalificação profissional. E o SESI, em Criciúma, está com cursos de formação em diversas áreas, para que esses trabalhadores busquem novas oportunidades de emprego. A gente percebeu que um dos focos que a pandemia trouxe foi justamente esse, né? As pessoas estão buscando uma recolocação profissional, uma qualificação profissional, em cursos de curta duração, para que eles já possam ir para a empresa, né, qualificados. E tem muita vaga de emprego em aberto, né? As empresas estão precisando de mão de obra, existe muito essa necessidade. E um curso de qualificação de curta duração, ele proporciona isso. Os nossos aqui, por exemplo, do Senai, eles são focados na prática. Então, assim, um curso de soldador, por exemplo, ele vai realmente aprender a soldar. Então, ele já sai daqui podendo ir lá para a empresa, atuar na área de solda que ele vai conseguir fazer. Alguns buscam cursos para poder encontrar uma nova profissão e outros investem em carreiras novas, se qualificando. Uma área que a gente viu que houve bastante esse movimento foi os da área de gastronomia, que foi panificação e confeitaria. Nós tivemos 2 turmas o ano passado, depois da pandemia, inclusive, né, que nos surpreendeu que as pessoas vieram fazer o curso. E muitos alunos vieram fazer o curso para isso, porque queriam botar um novo negócio, queriam fazer alguma coisa nova. A gente teve alunos que logo depois do curso já botaram algum negócio relacionado à panificação ou confeitaria, então realmente houve esse movimento. Em breve, o SESI também estará com uma plataforma de vagas de emprego, onde possibilitará a busca de novas chances no mercado de trabalho formal. As empresas estão vindo, né? A gente tem sempre recebido vagas de emprego das empresas que pedem para divulgar para os nossos alunos, para os nossos ex-alunos. Agora nós estamos até com uma plataforma, né? O Movimento Santa Catarina pela Educação criou uma plataforma onde as pessoas podem cadastrar os seus currículos lá e as empresas podem cadastrar vagas, né? Isso a nível de Santa Catarina. E isso está dando um movimento legal. A gente vai começar a divulgar agora na mídia essa questão da plataforma. Mas já tem muita vaga cadastrada, já tem muito currículo cadastrado e é uma forma também das pessoas conseguirem. Em Criciúma estão com matrículas abertas os cursos de curta duração em confeitaria, assentador cerâmico, fabricação de cerveja artesanal, Excel avançado, soldador, panificação, programador de torno CNC, CAD de confecção, mecânico de máquina de costura, mestre de obra, entre outros. As inscrições para os interessados podem ser realizadas pelo telefone 3431-7100. O Informe Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação. Uma boa tarde para você.